Pois é. Gente, além desse presente aí de aniversário, vamos falar de uma outra questão hoje, que é a reunião ministerial do governo Lula, que foi uma longa reunião, que estava aí numa expectativa grande, principalmente, né, por essa situação delicada que está a ministra Daniela, ai, me fugiu o sobrenome dela. A do turismo. Daniela do Vaguinho. Do Vaguinho. Daniela do Vaguinho, como é que é o nome dela? É do Vaguinho. É. Como é que é? Carneiro. Carneiro. Daniela Carneiro, Daniela fugiu Carneiro, completamente o nome dela. Dessa situação, se ela você vai continuar, não vai continuar, enfim. Por enquanto ainda ela tá lá, mas parece que eles estão só querendo dar uma saída honrosa para ela, né? Esperando ela falar de tudo que ela fez à frente do ministério para depois sair e dar lugar ao deputado Celso Sabino. Agora, essa reunião, o presidente falou o seguinte: Lula garantiu que chegou a hora de fazer mais e falar menos. Chega de novas ideias. Lula realizou nessa quinta, então, a terceira reunião ministerial do governo. O recado foi claro. Está na hora de fazer mais e falar menos. O presidente sabe que a percepção sobre o governo não é das mais positivas e a oposição se articula para minar a base no Congresso. Nas redes sociais, as incertezas dos primeiros 6 meses ressuscitam as desconfianças sobre a frente ampla e sugerem arrependimentos. Com o lançamento do PAC 3 e as viagens de Geraldo Alckmin, Lula espera minimizar críticas e pavimentar rumos até dezembro de 2026. Bom, basicamente ele falou assim, gente, é hora de pegar todas as ideias que vocês tiveram e colocar em prática. Não dá para criar mais coisas. De tudo que for criado não é para sair falando por aí. É primeiro passar pela Casa Civil. Também dando empoderamento à Casa Civil, que tem esse papel mesmo, mas falando, o ministro está lá também, porque essa situação acontece porque tem uma situação por trás que é muito delicada, né? Que é a questão da articulação do governo com o Congresso. Então, essa reunião acontece no momento em que também tem essa dificuldade da articulação do governo com o Congresso, a questão da ministra... Nossa, tô com um pigarro horroroso hoje. A questão da ministra que pode cair ou não por conta disso, por causa que o próprio União Brasil pediu que tivesse outro ministro no cargo para ajudar na articulação, etc. Então, é uma reunião que foi bastante importante aí pro presidente, que não estava tão animado assim, né? Acho que nem tem motivo, né? Pra não. Tá. Essa história da Dani do Vaguinho, né? Já até brincaram, né? Não sabem se o ministério vai ficar vaguinho, né? Essa é boa, hein? Essa eu não tinha ouvido, então. É complicado, né? Porque, assim, a Dani do Vaguinho, ela tá lá por conta do poder ali do Vaguinho, na região onde era dominada pelo Bolsonaro, né? Que é o grande Rio de Janeiro, né? Ali a região de Belford Roxo. E eles deram o apoio necessário ao presidente Lula, ainda enquanto candidato. E se criou essa relação. Mas vamos lá, né? De prático, quem é a Dani para ser ministra do turismo? Que relação ela tem com o turismo? O que a Dani está fazendo para o turismo? Né? Então, assim, eu fico me questionando o quanto de energia e de tempo se gasta nesse governo com assuntos pequenos ou assuntos secundários, né? Há uma pressão, sem dúvida alguma, principalmente do Lira, né, por essa pasta, mas ok, né? Quem é a Dani? Se ela tivesse trazido ali um projeto para a área de turismo sobrenatural, eu não vi nada nesses primeiros meses de governo que a gente possa falar, nossa, vamos ter uma perda importante no Ministério do Turismo, né? Quer dizer, a gente já não teve um bom Ministério do Turismo na gestão passada, né? E nessa seguindo igual, né? Então, o que a gente espera dessa pasta? O que eu percebo é que a gente perde muito tempo, né? Esse governo já não começou bem, porque a gente já não teve uma lua de mel, né? Porque todo governo se inicia com uma lua de mel com o Congresso, e a gente não teve esse Lula 3 com uma lua de mel com o Congresso. A gente tem um Lira que a gente sabe que sabe negociar muito bem, né? Negocia muito bem, ainda cobra caro. O poder que ele tem agora, né? Então, e cobra caro, porque ele ficou sem orçamento secreto, então ele está negociando de outras formas. E aí você tem ali um Lula perdido. Eu vejo o Lula muito perdido. Falta no Lula aquela fibra,
né? Aquela musculatura que você tinha no Lula 1 e no Lula 2, né? Nas gestões passadas do Lula, e com questões muito secundárias. Qual é a importância da gente discutir a Daniele ou Daniela no Ministério do Turismo, com tanta coisa acontecendo, tantas pautas importantes? A gente precisa tanto do Lula, né, lá negociando com o Congresso pautas mais importantes. Porque o que acho que acontece ali é porque ele deve um favor, né, pro prefeito de Belford Roxo, que ajudou a fazer a campanha na Baixada Fluminense, que é um reduto bolsonarista. E aí tem essa troca, e também tem uma relação pessoal também. Por isso que ficou, como, né, pediram a cabeça da ministra, né, para dizer o jargão mais popular, ele ficou nessa saia justa de não querer expor a ministra e falar, bom, então vamos esperar, você vai expor todas as suas ações positivas que você fez diante da pasta e depois a gente faz a troca por alguém, por um nome do Centrão, do Lira, e é o que vai acontecer de fato, isso né? Que você falou, né? Sim. Isso é a superfície do problema, né? Então, assim, deve ter muita coisa por debaixo do pano que a gente não sabe. Então, assim, por que essa insistência? Por que esse desgaste? Por que o Lula tá nessa de ficar... sai pra lá com essa moça, entendeu? Sim. Ele deve... O partido... Tá, não queremos mais. Ela se desfiliou e não sei o que, então não queremos mais. E você precisa da gente. Então, assim... O que faz do Lula ficar... Não, mas veja bem e tal... E aí acabar se indispondo com o partido, com o apoio que ele precisa no Congresso, para segurar a vaga da Dani do Vaguinho no Ministério do Turismo, um lugar que ela tá, que ela nem deveria estar. Então, assim, que importância grande tem um Vaguinho, exatamente, né, nessa história toda. Então, qual é o acordo que há por detrás dessa história toda que faz com que o Lula ainda se disponha a tentar remediar o problema, que é o problema do partido, né? Então, assim, não queremos mais e tal, não sei o quê. Bom, se ele fez lá se no Brasil ainda a gente vive esse tal desse presidencialismo de coalizão, então ele precisa do Congresso. Então, em precisando do Congresso, tá bom, lima essa pessoa, bota outra aí. Não, mas não é isso, né? Não, veja bem, vamos tentar aqui acertar e tal. Então, tem alguma coisa aí dele com esse Vaguinho e com, né? Que a gente não sabe e que acho que tá fazendo com que ele... tente remediar as coisas. E eu já ouvi até alguns jornalistas falando, não, mas agora não tem nenhuma pauta importante que ele precise tanto agradar o Congresso. Como não, gente? Pelo amor de Deus! Né? Tá na mão do e a Congresso, reforma tributária, né? O arcabouço fiscal, a gente precisa fazer uma reforma porque o arcabouço pode voltar para a Câmara agora, né? Se tiver mudança no Senado. Exatamente. Quantas coisas a gente tem aí quantas medidas provisórias precisam, né, ser aprovadas? Então, e é uma construção, né? Se você for pensar que a relação é assim, é uma construção que você tem que fazer para abrir ponte, para facilitar o andamento de projetos importantes para o governo nos próximos dias, né? Não é nem hoje, demorou, agora, aliás, né? Daqui um mês já está demorando. Exatamente. Tinha que ser feito ontem. Deixa o Congresso sem trabalho, eles acabam aprovando o PL da discriminação de político. Não tem o que fazer, montam ali um PL. E rapidinho, né? É impressionante, assim. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso agora, já não. Vamos falar do agro primeiro. Que o presidente Lula, gente, ele deu uma entrevista para rádios de Goiás, num pulo para as rádios de Goiás, e ele disse que parte do agronegócio tem rejeição ideológica a ele e ao PT. A gente tem um trechinho desse vídeo, vamos ver aí. Custos como no governo do PT. Pergunte para eles. Pergunte para eles quanto é que eles pagavam uma máquina dessas coletadeiras toda automatizada no governo do PT. Eles pagavam 2% de juro ao ano. Hoje eles pagam 14% ou 18% de juro ao ano. Então eu tenho noção do que nós fizemos. Eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, sabe, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura... Tá aí, então. Vocês acham o quê? Que Lula tá certo nessa fala dele? O problema é ideológico em relação ao PT e a ele? Em relação ao setor, o agro, né? Olha, existe uma tendência da gente achar que sim, porque durante o governo Bolsonaro tinha parecia uma espécie de simbiose, mas o agro é gigantesco, né? Tem um setor do agro que a gente pensa, não, esses caras são bolsonaristas mesmo, roxo e tal.
Mas não é todo o agro que apoia o Bolsonaro e tal. Então, achei, claro, ele está exagerando. É retórica. Mas não, eu acho que assim, todo mundo, todo o setor produtivo, não só o agro, está interessado em saber, e aí, para onde nós vamos? Né? Acho que o grande problema é esse. Eles não sabem para onde vai o país. Eles, tá bom, nós vamos fazer o que vai acontecer, hein? Mas e será que não faltou, ou que não falta também, né, um pouco mais de pragmatismo nesse aspecto, né, do presidente, de ir lá e construindo essa relação com o agro, independente se é direita, esquerda, ou se ele acha de fato que é um problema ideológico, vamos passar essa página e vamos ter uma relação legal, que seja construtiva para os dois lados, né, porque você ficar atacando é pior, né? Sim, foi o que eu tinha falado, né, o Lula voltou nesse terceiro mandato muito emotivo, né? Deixando as emoções fluírem muito e aquela habilidade de negociação que ele tinha, né, até como sindicalista, ele tinha isso muito forte, ele está deixando de lado, né? Você não vê mais um Lula negociador, né? Um Lula que senta na mesa para discutir. E eu não gosto muito dessa coisa generalizada, falar do agro generalizado. É como falar assim, como o Bolsonaro falava, as mídias não gostam de mim. Gente, peraí. Vamos dar nome aos bois, né? Também Porque acho. tem agro e agro, como você pontuou, tem mídia e mídia, né? Vamos dar nome aos bois e vamos resolver. Então, de fato, não tem. Agora, tem uma parte do agro que o agro realmente, nos 2 mandatos de Lula, teve ali um benefício forte, né? Uma malha de financiamento muito boa. Agora, o que trouxe a gestão Bolsonaro para alguns da área do agro, né, uma ala do agro que apoia o Bolsonaro? A questão do armamento, né, que é uma pauta que alguns eram simpatizantes, né? E também a questão de poder flexibilizar, né? Não vou nem dizer burlar, mas flexibilizar algumas regras de meio ambiente, né? Então, o Lula volta e coloca ali, tem uma associação que estava, não me recordo agora de cabeça o nome certinho, mas uma associação que discute essas pautas de meio ambiente dentro do negócio do agro, né? Que foi tirado dessa pasta e voltou para o meio ambiente, né? Então isso também revoltou ali, deixou alguns empresários da área do agronegócio um pouco reticentes com a figura do Lula, porque você teve aí uma maior rigidez no controle do meio ambiente. Tirando isso tudo, de novo, né? Vamos olhar de maneira pragmática, né? Gente, qual é a pauta que o Brasil pode dominar o mundo? É o alimento, né? É justamente a alimentação, né? É o agronegócio. É isso que a gente pode, inclusive, fazer sanções. Se a gente quiser fazer alguma sanção hoje a qualquer país do mundo, usar o poder do agro. Então, não dá para ficar essa coisa de milindres, né? É preciso parar com essa coisa generalizada, o agro não gosta de mim, né? Parar com essa coisa emotiva, né? Se tá muito emotivo, vai fazer terapia, né? Mas não dá pra gente ter um presidente da República cheio de recalques e problemas, né? E vamos resolver, como ele sempre teve habilidade para resolver. Tá faltando o Lula deixar fluir essa habilidade que ele tinha de negociador. Exatamente, né? Porque é ideológico, mas eles cresceram muito no meu governo. E não tem que ficar discutindo isso, né? Tem que ir lá e trabalhar. Trabalhar junto, né, no caso. Sim. E ele tá, assim, falando muito, né? Ele tá... Toda vez que ele dá uma entrevista, ele tem alguma coisa a dizer contra alguém e botar a culpa em alguém, né? Uhum. Então, isso é uma coisa meio pessoal, claro, sim, tudo bem. A gente entende por tudo que aconteceu com ele, que ele esteja mesmo um tanto fragilizado e tentando reconstruir a sua figura política. Tá bom, tudo bem, a gente entende. Agora, ele sabia dos desafios que ele ia enfrentar, ele é um político habilidosíssimo, né? Então, quer dizer, ele não tá chegando lá de gaiato, ele não tá chegando lá, ele não ia ser surpreendido pelo que ele ia encontrar. Então é estranho a gente ver essa dificuldade que ele tá tendo de se movimentar, né? Eu não sei se ele viveu, ele ainda, porque a impressão que a gente tem é que ele vive no Brasil de 2003 lá ainda, naquele Brasil dele lá, e aí ele tá preso naquilo.
Sim. Mas assim, a sensação que eu tenho é que o Lula não percebeu o presente que ele ganhou do Brasil. Ele foi um sujeito que foi condenado, foi preso, né? E aí, ok, ele foi descondenado. Eu não vou entrar no mérito dessa questão da descondenação. Mas o povo o elegeu novamente, né? E numa eleição muito acirrada com o Bolsonaro, né? Não, e há poucos votos, né? Exato, De diferença. Se for ver, assim, foram 3 milhões, né? E você, depois de 2, ser acho. preso, né, passar por tudo aquilo que ele passou, né, perder a esposa, né, que toda aquela a vida dele totalmente Até o exposta. neto, né? Ele perdeu. Exato, e não irmão. pôde, eu acho que nem ir Não no pôde ir, né, no velório do velório. neto. E aí você ter a chance de voltar para o terceiro mandato, que não tem nenhum presidente na história do Brasil que foi eleito democraticamente 3 vezes como ele. Não dá para ele vir com recalque agora, né? Não dá para ele vir como mulher traída, né? Que perdoa o marido, mas fica lá todo dia lembrando, você me traiu, não se esqueça, você me traiu. Não, e quem falou do fascista também há um tempo atrás foi ele, né? Então, Sim. assim, isso não adianta nada, não contribui, né, Sim. pro debate, pro ambiente saudável que tem que ter entre os setores, né? O setor do agro com o executivo. Gente, alguma consideração a mais, Paulo? Não, ele tem que parar de retórica. Para de falar e vamos trabalhar. Para Aí de tem muita coisa pra fazer fazer. de mulher traída, né? Nossa. Perdoou, bota uma pedra e toca a vida. Não é? É isso. Vamos para a próxima traição. Adorei.